Deus vai falar com você aqui, amém? Quem quer receber uma palavra de Deus? Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Olhe para o irmão do seu lado, diga assim: meu irmão, Deus é bom. Diga com fé, diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom em todo o tempo, o tempo todo. Diga: Deus é bom. Você serve ao Deus bom. Em Lucas capítulo 18, verso 19, um jovem rico chega para Jesus e chama Jesus de bom. Ele diz: bom mestre. Jesus interrompeu ele e Jesus disse assim: por que me chamas bom? Bom é só um, bom é Deus. Amém? Deus é bom. Eu quero falar essa noite sobre a bondade de Deus. Você está aqui hoje, você chegou aqui hoje por causa da bondade de Deus, irmãos. Se não fosse a bondade de Deus, o que seria de nós? Se não fosse a bondade de Deus, o que seria das nossas vidas? Nós muitas das vezes não entendemos a dimensão, a grandeza dessa bondade. Mas o fato é que você está vivo hoje é só por causa da bondade de Deus. É só porque Deus é muito bom. Em Mateus capítulo 5 diz que Deus é bom e Ele faz com que o sol nasça tanto para os bons como para os maus. Deus faz a chuva descer para os bons e para os maus. Por que que Deus permite que o sol clareie tanto as pessoas boas como as pessoas más? Por que que Deus permite que a chuva caia tanto para as pessoas boas como para as pessoas más? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Amém? Se Deus não fosse bom, Deus não daria chuva para os maus. Amém? Se Deus não fosse bom, Deus não daria o sol para os maus. Porque, irmãos, quantas pessoas que blasfemam o nome do Senhor, quantas pessoas que zombam da fé, quantas pessoas que xingam, até espraguejam as coisas de Deus, mas mesmo assim, Deus dá a essas pessoas o fôlego de vida. Mesmo assim, Deus dá a essas pessoas o sol, a chuva. Mesmo assim, essas pessoas blasfemando, essas pessoas menosprezando, ridicularizando as coisas de Deus, ainda assim Deus dá a elas a chuva, porque Deus é bom. Deus não nos mede segundo aquilo que nós fazemos diante dele. Porque se Deus fosse medir você e eu, tem muita gente que já estava ferrada há muito tempo. Porque tem gente, irmão, que se a gente fosse Deus, hein, já tinha já metido fogo nela, assim ou não? Se eu fosse Deus, eu já tinha mandado fulano de tal para longe. Porque tem pessoas que a gente vê o nível de maldade do coração delas. Tem pessoas que o nível de maldade delas é tão terrível que nós, como seres humanos, nós até ficamos assim, sem entender como é que Deus abençoa, dando vida
dando saúde, dando uma família, dando sol e chuva para uma pessoa dessa. Porque Deus não é homem como nós. Deus não é homem como você e eu. Deus está além da nossa compreensão. E a bondade de Deus é uma demonstração disso. De que Deus está além da compreensão humana, irmãos. Porque um homem pecador, um homem que transgride as coisas de Deus, uma pessoa que vive contrariamente a tudo que Deus ensina, e ainda assim Deus é bom para com ela. Deus é bom para com ela. Aleluia. A bondade de Deus é algo tremendo. Só vai ter um momento que a bondade de Deus vai ser colocada de lado. E na verdade, nem é que seja colocado de lado. Na verdade, Deus, mesmo sendo bom, Ele vai ter que ser severo no momento final, no acerto de contas com a humanidade. Quando o ser humano, em todas as nações, comparecer perante o trono do julgamento. Mesmo Deus sendo bom, Ele vai ter que nesse momento usar do seu julgamento para dar a sentença sobre aqueles que não serviram. É o momento que Deus vai usar isto. É por isso que a Bíblia diz que enquanto Jesus não voltar, você tem a oportunidade de você se achegar para Deus e você for perdoado. Enquanto Deus não encerrar o tempo da graça, você tem a oportunidade de ser salvo. No momento que Deus falar assim, encerrou, meu filho, pode ir. Porque a Bíblia diz que Deus é que sabe o dia e a hora que Ele vai enviar o seu filho. No dia que Deus falar, é hoje o dia final, pronto, ali encerrou as oportunidades. Ali encerrou esse tempo que as pessoas tinham. Mas escute isso. Enquanto não chegar esse dia, você está tendo a oportunidade de experimentar a bondade de Deus todo dia. Todo dia. Todo dia você experimenta a bondade de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Infelizmente, tem pessoas que diante de tudo isso, elas não têm um coração grato. Infelizmente, tem pessoas que mesmo diante de toda a bondade de Deus que ela está experimentando na vida dela, ela não é grata a Deus por isso. Ela não tem gratidão no coração para expressar ao Senhor pela sua bondade. Quando aquele homem chamou Jesus de bom, e Jesus disse, bom é Deus. Jesus estava ensinando um princípio maravilhoso sobre a bondade de Deus. Amém? E quando nós lemos aqui no Salmo 34, versículo 8, é interessante porque esse texto, ele diz provai. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Todo mundo aqui já provou algum tipo de comida. Todo mundo aqui já provou um perfume, já provou uma roupa, já provou vários tipos de coisas. Deus, Ele diz para você, prove de mim também. Deus chama você, Deus chama cada um de nós para provar dele. Pastor, como é que alguém prova de Deus? Como é que alguém pode provar de Deus? Irmãos, todo dia que você acorda, todo dia que você ora, todo dia que você lê a Bíblia, toda vez que você vem num culto, toda vez que você vai numa célula, você tem a oportunidade de provar de Deus, de provar das coisas de Deus. Eu te pergunto, uma pessoa que prova das coisas de Deus,
Uma pessoa que prova da bondade, que prova do amor, que prova da paz, que prova da alegria, que prova do perdão de Deus. Será que essa pessoa, irmãos, não vai entender que Deus é bom? Claro que vai. Porque, irmãos, quando você prova da paz e diz: eu não quero mais a guerra. Quando você prova da alegria, você diz: eu não quero mais a tristeza. Amém? E quem é que concede a paz? Quem é que concede a alegria? Quem é que concede o perdão? É o Senhor. Então, quando você prova de tudo isso, você está provando do Senhor. Você está degustando dessa presença maravilhosa. É ou não é maravilhoso a gente adorar o Senhor? Quando você está adorando, irmãos, você está provando da glória de Deus, provando da presença de Deus. Amém? Quando você está ouvindo a palavra nesse exato momento aqui, você está provando das coisas de Deus. Eu te pergunto, é bom ou não é? Tem muita gente nesse momento provando de cerveja, provando da prostituição, provando da feitiçaria. Tem muita gente nesse exato momento que você está sentado aí. Tem gente sentado na mesa de um bar, tem gente lá no prostíbulo, tem gente lá na feitiçaria, tem gente em diversos lugares provando de outras coisas. Mas você e eu estamos provando aqui das coisas de Deus. Você está provando das coisas santas do Senhor. Você está provando da palavra do Senhor. Diga assim: é bom demais. Diga assim: mas é bom. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom em todo o tempo. A bondade do Senhor, irmãos, é maravilhosa demais. Não dá para trocar por nada mais desse mundo. Como a canção que a gente canta, né? Quem já provou, melhor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Amém? Quem já provou das coisas de Deus, irmãos, o mundo já era. Já era. Quem prova de um toque de Deus, quem prova da unção de Deus, quem prova do poder de Deus, quem prova de uma cura, quem prova do toque de Deus, diz: não, o mundo não dá mais, já era para o mundo. Porque existe algo que está além de qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Existe algo que está além do que o pecado pode oferecer. É o que o Senhor tem para nos oferecer. Prove de Deus, irmão. Prove de Deus todos os dias. É por isso que a melhor coisa, hoje eu ouvi a irmã Betânia falando lá em casa, da conversão dela. Que ela, no culto, ouviu a palavra, ela disse: pastor, eu fui assim empurrado, fui puxado por algo. Irmãos, porque quem prova das coisas de Deus é puxado. Amém? Glória a Deus. É por isso que as conversões de pessoas que permanecem são as que provam. Prova de Deus, prova da santidade, prova da pureza de Deus. Aí você vai dizer: não, eu não quero nada mais além disto. Eu não troco isso por nada mais. Você provou. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Diga comigo: a bondade de Deus é maravilhosa. Amém? A bondade de Deus é maravilhosa. E por que a bondade de Deus é maravilhosa? Porque a bondade de Deus fala da própria natureza de Deus. Deus não tem bondade. Deus é bom. Deus é a própria bondade, irmãos. Amém? A bondade faz parte da própria natureza de Deus. Você não pode dizer assim: Deus tem bondade. Não, Deus não tem bondade. Deus é a bondade. Amém? Deus é a própria bondade. É a natureza de Deus. Dentro da teologia,
Existe um estudo que é chamado de, a própria teologia, que é o estudo de Deus. Quando você vai estudar Deus, existe uma matéria que existe dentro dela algumas coisas que é chamado de atributos de Deus. Atributos de Deus. E dentro dos atributos de Deus tem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Pastor, o que quer dizer isso? Explica melhor. Deixa eu explicar para você. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? É aquele atributo que Deus não compartilha com ninguém. São incompartilháveis. São os atributos que Deus não comunica com ninguém eles. Quais são esses? Onipresença. Deus não comunica, Deus não compartilha desse atributo com ninguém. A onipresença. Só Deus é onipresente. Só Deus pode estar aqui e estar ali, acolá, lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo. Diga glória a Deus. Isso é chamado de onipresença. Deus é o quê? Onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É chamado de onipresença. É um atributo que Deus não dá para ninguém. É incomunicável. Outro atributo que Deus não comunica conosco, que Deus não compartilha, é a sua onipotência. O que quer dizer onipotência? Todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Não existe outro ser, não existe outra criatura, não existe nada no mundo poderoso como Deus. O diabo não tem o poder que Deus tem. Só Deus é onipotente. E Deus não compartilha com ninguém esse atributo dele. Amém? Outro atributo incomunicável de Deus é a sua onisciência. O que é onisciência? Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você está pensando agora, nesse exato momento. A Bíblia diz que a palavra nem chegou em minha boca, em sua boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. É a sua onisciência. Deus sabe de tudo. Aleluia. Então, existem vários atributos de Deus que Ele não compartilha com ninguém. Mas tem os atributos que são comunicáveis. Os atributos que Deus compartilha conosco. Quais são esses? São vários. São mais os que Deus compartilha do que os que Deus não compartilha. Por exemplo, o atributo do amor, o atributo da paz, o atributo da alegria, o atributo da mansidão e tantos outros atributos de Deus. Deus compartilha com você. Deus te dá o amor, Deus te dá a mansidão, Deus te dá a alegria. Tudo são atributos dele. E a bondade é um dos atributos que Deus compartilha conosco. Deus pega a bondade que é da própria natureza dele, e Ele compartilha com você e comigo. Ele nos dá bondade. Amém? Por que Jesus falou que Ele não era bom? Porque Jesus entendeu, a bondade só vem de Deus. Só Deus é bom. Qualquer atitude minha boa não é minha, é de Deus, através da minha vida. Toda bondade que você pratica na tua vida não é tua em si. É Deus com a bondade dele, através de você, fazendo o bem. Amém? Você só é o canal. São atributos comunicáveis de Deus. A bondade é um deles. Deus compartilha com você, por isso que você fica bom. Amém? Não por si mesmo, não por você mesmo. Você fica bom porque Deus te dá a bondade dele. Aleluia. No final das contas, quem é bom é sempre Ele. E nós vamos ser sempre maus. Ele é que vai ser sempre bom. Amém? Toda vez que você praticar algo, que alguém falar assim, mas você é bom, você diz, ô irmãozinho, é a bondade de Deus
fluindo através da minha vida. Eu não sou bom, pela minha natureza, eu sou muito mal. Mas porque a bondade de Deus caiu no meu coração, eu tive essa atitude de bondade com você. Amém? Irmãos, é por isso que o ser humano só presta mesmo se ele tiver Deus. Amém? O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós estamos, irmãos, totalmente corrompidos. Sem o Senhor, nós estamos totalmente pervertidos. Por quê? Porque se a gente ama, é porque é o amor que vem dele. Se a gente perdoa, é porque ele nos perdoou e vem através dele. Se a gente tem alegria, a alegria vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente tem a paz vem de quem? Dele. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Tudo vem dele. Ele é o centro de todas as coisas. A vida vem dele. Se você está vivo, respirando agora, é porque vem dele. O que você tem? O que nós temos? Nada. O profeta Isaías diz assim: as minhas justiças não passam de trapos de imundícia. Deixa eu explicar, se eu atualizar para você o que ele quis dizer. Quando ele fala assim, o que eu faço, tudo aquilo que eu posso imaginar que seja de mim, ele diz, é como um trapo de imundícia. O trapo de imundícia, naquela época, era o que as mulheres usavam no período de menstruação. Hoje tem os absorventes, né? Pois naquele tempo não era trapo, velho, pedaço de pano. Quem é mais antigo sabe. As mulheres que já são mais antigas não lembram dessas coisas. Que antigamente usaram os trapos, não era? Pedaço de pano, não tinha essas coisas novas de hoje, um absorvente. Pois é. O profeta diz assim, tá vendo aqueles trapos velho que as mulheres usam? Que joga fora, que não presta para nada mais? É assim, qualquer justiça que o ser humano pode achar que é dele mesmo. Como trapos de imundícia. Então não ache que você é bom por você mesmo. Não ache que você... Não, tudo que acontecer através da tua vida vem de Deus. Jesus falou assim, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. A bondade Deus compartilha com você e comigo, amém? Deus nos dá bondade. Agora, escute isso. Leia comigo, por favor. Tito, para você ver como Deus te deu a bondade. Tito, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, verso 3 até o versículo 7. Você encontrou Tito? Diz assim, capítulo 3 e o verso 3 até o verso 7. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o que ele diz assim, olha, nós, em outro tempo, nós éramos mentirosos,
nós éramos depravados, nós éramos enganadores, nós éramos atrevidos, nós éramos o que mais? Insensatos, desobedientes, servindo aos prazeres, vivendo na malícia, na inveja, odiosos. Olha quem nós éramos, irmãos. A nossa natureza é essa. É essa. Odiosos, odiando-nos uns aos outros. Era assim. Mas o versículo 4 diz assim: porém, quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Quando a bondade de Deus chegou sobre você, aquele homem que era mentiroso não mente mais. Aquela mulher que era mentirosa não mente mais. Aquela pessoa que era odioso não vai odiar mais. Aquela pessoa que estava cheia de prazeres carnais, prazeres pecaminosos, não tem mais, porque a bondade de Deus veio sobre você, te tomou de um jeito que você disse: não, Deus, não tem como pecar mais não, porque experimentando o que eu estou experimentando, não dá mais para viver do mesmo jeito. O texto diz: não pelas nossas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Meu Deus, que tremendo. Irmão, só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Transformar, regenerar o pior tipo de gente. Só Deus pode fazer isto. E isso é bondade do Senhor. E isso é a bondade de Deus. Porque se Deus não fosse bom, Deus não faria isso com um ser humano pecaminoso. Aleluia! A bondade de Deus, onde você pode ver ela? Você pode ver na provisão. Todo dia você come, você bebe, você tem a vida. É bondade de Deus. Você pode ver a bondade de Deus na proteção. Quantos livramentos que nós já tivemos em nossas vidas. É a bondade de Deus. Você pode ver a bondade de Deus no perdão dele para a tua vida. Você foi perdoado, isso é a bondade de Deus. Você pode ver a bondade de Deus, ele te guiando, te orientando. Mas você pode também ver a bondade de Deus quando ele te disciplinar. Diga glória a Deus. Pastor, como assim? Quando Deus me disciplinar, ele também é bom. Diga comigo, quando Deus me disciplinar, ele também está sendo bom. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui disciplina o filho? Você disciplina seu filho porque você odeia ele? Você disciplina seu filho porque você quer o mal dele? Você disciplina o teu filho porque você é bom. Se você fosse mal, você estava nem aí. Você dizia assim: te arrebenta, filho de uma égua. Vai, acaba com a tua vida, que eu não estou nem aí não. Mas porque você tem bondade em teu coração, você diz: não, meu filho, eu tenho que te disciplinar. Eu tenho que te corrigir. Que tu está errado, eu tenho que endireitar você. Até na disciplina, quando Deus está te disciplinando, é porque Deus é bom. Porque se Deus fosse mal, ele dizia assim: vai, te acaba sozinho, te arrebenta, estou nem aí para ti não. Deus te disciplina porque ele é bom. E tem crente que não gosta da disciplina de Deus. Pastor, por que Deus está me disciplinando? Porque Deus é bom, quer te corrigir, quer acertar você, quer endireitar teus caminhos. É porque ele é bom. É bondade de Deus, até quando ele nos corrige, até quando ele nos disciplina. Diga aleluia. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Eu quero que você abra comigo. Tem duas companheiras que todos os dias Deus coloca para te seguir. Tem gente que é seguido por coisa ruim, né? Tem gente que é seguido por amizades ruins. Tem gente que é seguido por demônios. Tem gente que é seguido por todo tipo de coisa ruim. Mas o crente,
O crente é seguido por duas companhias maravilhosas. Você quer saber quais são elas? Abra Salmo 23. Salmo 23. Olha quem está te seguindo todo dia. Salmo 23, versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga glória a Deus. Diga: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todo dia, meu irmão, quando você abre os olhos, quem está lá perto de você? Bondade e misericórdia. Vou te seguir, meu amigo, hoje. Vou te seguir, minha querida, hoje. Todo dia, quando você acorda, quando você abre os olhos, está lá a bondade e está lá a misericórdia. O que a Bíblia diz em Lamentações 3? Que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam para a tua vida. Diga glória a Deus. A cada manhã tem uma porção de bondade e misericórdia do teu lado. Quando você pensar assim, o meu dia não está prestando hoje, você lembra assim: rapaz, como é que não está prestando? Se eu tenho duas companhias maravilosas, bondade e misericórdia. Como é que não está prestando hoje a minha família, se eu tenho bondade e misericórdia me seguindo? Como é que não está prestando o meu trabalho, se eu tenho bondade e misericórdia, uma de um lado e outra do outro, me seguindo? Por onde eu passar, meu irmão, por onde você passar, você vai exalar o cheiro dessa bondade de Deus. Você vai exalar o cheiro da misericórdia de Deus. Diga aleluia. Dê um aplauso para o Senhor Jesus. Certamente, não é talvez, é certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Ah, irmãos, que maravilhoso, hein? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã você tem essa garantia de Deus. Vai te seguir por onde você for. Minha bondade, a minha misericórdia vai te acompanhar. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Amém? Irmãos, tem como o demônio ficar na vida de um crente que bondade e misericórdia segue ele? Tem como o diabo ter espaço? Não tem. Quando o diabo se aproximar, diz: diabo, eu já tenho companhia, cai fora. Eu já tenho duas companhias aqui, eu não abro mão delas por nada deste mundo. Cai fora. Cai fora. Eu já estou acompanhado. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.